Olá, tudo bem com vocês? Voltei aqui de volta. Esta é a segunda parte, foi o fim. Eu fiz uma introdução rapidinho para que nós entendêssemos um pouco aqui dessa série. Por quê? Porque muitas vezes a gente está ensinando e as pessoas não entendem nem que foi o fim do quê. Foi o fim de Jerusalém, meus irmãos. Foi o fim daquela geração. Mundo. Palavra mundo na Bíblia. Mundo nós encontramos aqui em Mateus 24. Esse contexto você pode estar lendo Mateus capítulo 24, que você vai entender que realmente as palavras é direcionada àquele povo. E nunca nós, nem no século II, século III, foi direcionada ao século I, ao primeiro século da igreja chamada cristã, dos seguidores de Yahushua. E que depois, no segundo século, terceiro século, quarto século, depois da destruição de Jerusalém, eles continuaram ensinando Jesus de Nazaré. Que ele veio, que ele morreu, que era um homem de dores. E que depois daquele momento para cá, que os soldados romanos, com Vespasiano, imperador da dinastia da família Flaviano, destruiu Jerusalém com seus filhos Tito Domiciliano, os generais. De lá para cá nós vivemos a restauração do mundo cósmico, do mundo espiritual. Como assim, Fernando? Já expliquei no primeiro vídeo, você pode estar vendo que o reino de Deus, ele está dentro de nós. E só falta ele ser manifestado. Porque a carne nossa quer coisas terrenas. Almeja saúde, lógico. Almeja riqueza, lógico. Almeja uma boa vida aqui na terra. Isso nós entendemos. Eu entendo isso. Porque nós somos carnais. Nós somos seres humanos. Mas a Bíblia diz que a alegria nossa é no Espírito. A Bíblia diz que Deus é Pai dos nossos espíritos, que Deus não é Pai da nossa carne. Esta é a razão maior, que Deus é Pai dos nossos espíritos e nunca Pai das nossas carnes. Ele é o Pai soberano dos espíritos. Então isso é muito maravilhoso. Esta é a restauração do Criador. E não tem esse negócio de o ímpio morrer e ir para o inferno, o espírito dele sofrer. Não. Todos os espíritos depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, todos os espíritos pertencem ao Criador. Todos voltam para Ele. Todos retornam para Ele, para o Criador. Mas não só depois do ano 70, até antes. Isso, pasmem vocês, isso é uma heresia no meio da graça, como diz os pregadores do Evangelho da Graça. Até antes do ano 70, antes da destruição, antes do juízo, os espíritos dos homens, sejam eles maus, idólatras, perversos, ímpios, retornavam para o seu Criador. O que se perdia era a alma. Por isso que no ano 70 a alma foi sentenciada, punida. E isso é um universalismo no meio da graça. Você é universalista, Fernando. Não, eu sou soberanista. E que essa palavra universalismo, ela encaixa na restauração espiritual de Deus com a sua criação. Pronto, acabou. Não é aquele universalismo que foi ensinado lá, que começou na Inglaterra, que vai para o purgatório. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da restauração espiritual das Escrituras. Foi o fim. Essa é a segunda parte. Para nós entender essa série, nós temos que ler o capítulo 24 de Mateus.
E depois leia o contemporâneo, que esteve ali perto daquela geração de Mateus 24, que foi Flávio Josefo, o historiador, que nasceu depois de 4 anos da morte de Jesus de Nazaré. Ele nasceu no ano 37, enquanto pelo calendário de Caio Júlio César, que é o calendário romano, ele morre no ano 33. 33 a 37 nós temos 4 anos. Ele nasce. Ele passa a ser adolescente e ali aquela própria geração que estava ali, que viu Jesus de Nazaré, que viu seus milagres, que viu as suas curas, que viu a sua morte e ressurreição, os seus ensinamentos, as suas parábolas, eles contam para Flávio Josefo. E Flávio Josefo, em sua vida, ele começa a escrever um livro, uma Wikipédia, falando assim. Ele começa a escrever a história de Jesus de Nazaré. E esse livro vai ficar para gerações que viriam, gerações. Ia ficar esse livro para a história, como a Bíblia também ficou. O livro de Flávio Josefo, a Guerra dos Judeus. Então, nós temos aí 31, ele morre. O Salvador Jesus de Nazaré, que salvou os hebreus segundo a carne. E no ano 37, Flávio Josefo nasce para contar para o pessoal ali daquela geração, para aquele povo contar como foi essa história narrada nos 4 livros históricos chamados Evangelho. E ele vai passando os tempos e ele vai narrando, as pessoas vão contando para ele como Jesus veio, o que ele fez, e ele vai confirmando tudo que a Bíblia diz. Isso é maravilhoso. Então não tem como falar que a Bíblia foi feita em cima do livro de Flávio Josefo. Não tem como, meus irmãos. E dizer que a Bíblia é uma história de Roma, não. Teve uma confirmação de um contemporâneo, de um historiador, que narra a história dos judeus. E lá estava as 4 facções no seu livro, a Guerra dos Judeus. Ele narra que existia 4 facções ali, naquele tempo, naquela geração, que eram os escribas, que representavam a lei de Moisés, que observavam a lei de Moisés. E tinha outra facção que representava o ministério do profeta Elias, de fazer fogo cair do céu, que eram os fariseus. E tinha outra facção que representava os essênios, que representava o batismo no Rio Jordão, a lavagem com água. E tinha a 4ª facção, que era chamada Zelotes, diz Flávio Josefo, que representava os judeus guerreiros, soldados hebreus, que não entregariam a sua terra para nenhum inimigo. Então, essas 4 facções, escribas, fariseus, essênios e zelotes, existiam já naquela época. É como se fosse hoje essas igrejas de pedras evangélicas que brigam entre si. Que uma diz eu sou salvo, outra diz que a salvação está ali, a graça está ali, a verdadeira graça está ali, a outra diz não, a outra está ali, é a minha que está certa, a outra diz a outra não, é a minha que está certa, e vai para o céu, e a sua vai para o inferno. Assim eles estavam, essas facções, 4 facções em Jerusalém. E eles tinham seus objetivos de defender o que eles acreditavam. E já no livro de Flávio Josefo existia outra facção que era determinada a uma suposta religião que era chamada saduceus. Mas não entrava aí nas 4 facções. Eles, saduceus, não acreditavam que existia a ressurreição. Era a crença deles. Não acreditava na ressurreição. Não acreditava na ressurreição dos corpos físicos. Então vamos lá. Olha, Flávio Josefo, ou apenas Josefo,
em latim Flavius Josepius 37 ou 38, a 100 ou a 103 depois de Cristo, conhecido pelo nome hebraico Yosef ben Matitiahu. José, filho de Matias, Matias é variante de Mateus, após se tornar um cidadão romano, como Tito Flávio Josefo, latim Titus Flavius Josepius, foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis que registrou ao longo da destruição de Jerusalém, em 70 d.C. depois de Cristo, pelas tropas dos imperadores romano Vespasiano, comandadas por seu filho Tito, futuro imperador. As obras de Joséfo fornecem um importante panorama do judaísmo no século I. Então nós temos aí essa série foi o fim, e Flávio Joséfo no seu livro A Guerra dos Judeus, A Guerra dos Hebreus, mostrando a confirmação da Bíblia. Isso é muito interessante. Suas duas obras mais importantes são A Guerra dos Judeus, 75, página 75, e A Antiguidade Judaica, 94, página 94. O primeiro é a fonte, a primeira para o estudo da revolta judaica contra Roma, 66, 66 a 70. Nós vemos aqui a narração que os quatro evangelhos, falando assim, os quatro livros históricos, vai confirmar o que Flávio José escreveu, que eles faziam guerra mesmo, Zelotes. Foi a guerra de 66 a 70. Eles não entregariam de forma nenhuma Jerusalém, o território de Jerusalém, para os inimigos chamados romanos. Enquanto o segundo conta a história do mundo sob uma perspectiva judaica. Estas obras fornecem informações valiosas sobre a sociedade judaica da época, bem como sobre o período que viu a separação definitiva do cristianismo, do judaísmo e da origem da dinastia flaviana, que reinou de 69 a 96 depois de Cristo. Olha como isso é muito interessante, meus queridos irmãos. Essa história, eu estou lendo aqui um pouco essa introdução para nós entender essa série. Foi o fim, essa segunda parte foi o fim. O fim do quê? O fim do mundo. O fim do mundo de Mateus 24, fim do mundo de então. O mundo que passou, um mundo que nós não vivemos, nós não existíamos. Foi o mundo dos hebreus. Não é o mundo atual de hoje, nem o mundo incerto que virá no futuro. Nós temos aqui um pouco da biografia. As informações de que dispomos sobre a sua vida provém principalmente da sua antropografia. A vida de Flávio Joséfo, que se apresenta em grego como Iosepos, isso é o grego, algumas palavras conhecidas aqui no grego. Filho de Matias, sacerdote judaico, teria nascido em Jerusalém, numa família de Coaim, sacerdote, Coaim em Dish, onde teria recebido uma educação sólida na Torá. Sua mãe descendia da família real dos Asborneus. Aos 13 anos de idade, iniciou seu aprendizado sobre 3 das 4 seitas judaicas, saduceus, fariseus e essênios, optando aos 19 anos de idade por adquirir o farisaísmo. Olha só como isso é interessante. Em sua obra, Joséfo atribuiu aos celotas a quarta seita, a responsabilidade por ter incitado a revolta contra os romanos, que conduziu à destruição de Jerusalém, do templo. Em 64, contando com 26 anos de idade, seguiu numa embaixada
a Roma, onde obteve por intermédio de Popeia Sabina, esposa do imperador Nero, a libertação de alguns sacerdotes hebreus condenados pelo governador da Judéia, Marco Antônio Félix. Ao regressar à Judéia, Jerusalém, encontrava-se à beira da revolta. José procurou dissuadir os líderes, mas seus esforços foram inúteis. Josefo, com receio de ser recuado de partidário dos romanos, refugiou-se no templo. Entretanto, após a morte de Manaém e dos principais líderes da revolta, uniu-se aos sacerdotes do Sinédrio. Sanhedrin, que naquele momento aguardava a chegada das tropas Cássio para sufocar a revolta e que se concretizou pela derrota destas. O Sinédrio enviou a Galiléia sua chegada e relatou a Jerusalém que os galileus estavam prestes a marchar sobre Séforis, cidade leal a Roma. O Sinédrio então designou o governador militar da província, que fez fortificar. Defrontou-se com a oposição dos extremistas liderados por João de Gicácia, que acusava de tender à contemporização. Aqui é um pouco da biografia que eu estou lendo a vocês, para que os irmãos entendam um pouco o que estava acontecendo em Jerusalém de então. Jerusalém de então, nós vamos aprender um pouco, foi o fim. Agora eu vou fazer uma leitura de Mateus capítulo 24, que é a mesma história que o Flávio Josefo escreveu o seu livro. E confirma tudo que foi narrado em Flávio Josefo depois do seu nascimento. Contaram a ele essa história de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas capítulo 21. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Não perca essa série, meus irmãos. Foi o fim. Também chame sua família. Inscreva-se nesse canal. Faça um joinha. Dá um joinha. Também, se você quiser dar um dislike, também você pode. Aqui nós ouvimos o contraditório, passamos o conhecimento. E aí nós vamos aprendendo uns com os outros. Também fica a dica, fica a orientação. Fique em casa. Se você puder, mantenha seus protocolos não nossos, mas do governo. Fique em casa, cuide da sua vida. A vida é importante demais. Use suas máscaras, tome suas vacinas, não importa qual é. Adolescentes, não desistam, tomem vacina. Mãe e pai, não tenha medo, porque o que traz a conspiração é a religião, é os ensinamentos, é os líderes religiosos, é que traz medo à população. Mas nós, com o conhecimento pleno da graça, das escrituras, orientamos aos queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Se cuidem e mantenham os protocolos. E se você puder, fique em casa. E se não puder, porque tem que trabalhar, cuidar dos seus filhos, das suas famílias, use máscara, se proteja, use álcool gel, lave as mãos. Este é o conselho do canal Yahushua Reina para Sempre. Vamos lá, Mateus 24. Pega a sua Bíblia, fique à vontade. Eu vou fazer uma leitura rápida para nós entender. Se não der para continuar, o vídeo irá cair. Iremos continuar com a terceira parte aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Foi o fim. O fim do quê? O fim de uma geração. Vamos lá? Olha só, vamos ver o que Jesus de Nazaré profetizou sobre aquela Jerusalém, que hoje é ruínas. Depois do primeiro século, é ruínas. Jerusalém é ruínas desde o segundo século para cá. Você está entendendo, meus queridos irmãos? Vamos lá. Jesus prevê a destruição, a epígrafe de Jerusalém. Ele prevê a destruição de Jerusalém na sua segunda vinda.
Olha como isso é interessante. Até na epígrafe deixa bem claro para nós que Jerusalém ela só foi destruída na segunda vinda. E a prova maior disso, dessa profecia, eu pergunto a vocês, pense comigo. Pense, foi destruída na sua segunda vinda. Segunda vinda. Eu pergunto a vocês, pense e memorize um pouco, meus irmãos. Os sacerdotes estão lá em Jerusalém. Jerusalém existe? A mesa, a bacia, a lei de Moisés, a arca da aliança está lá. Olha como é interessante, vamos lá. Pensaram? Mateus capítulo 24, versículo 1 diz: preste bem atenção, fique à vontade. Um bom domingo, um bom almoço, uma boa tarde. Vocês que vão assistir de noite, boa noite. Que essa paz, que essa alegria no Espírito esteja dentro de vocês continuamente, meus irmãos. Olha só, Mateus 24, pega a sua Bíblia e leia comigo. Enquanto Jesus ia passando do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. A estrutura do templo era muito bonita, era muito linda. Por Zorobabel, até pelo rei Herodes o Grande, nós temos a história nos livros ocultos, apócrifos, que não, eles dizem que não tem inspiração. Os padres do passado que já morreram. Mas a inspiração é muito maior, porque o templo era muito bonito, diz os livros apócrifos que o rei o Grande Herodes, aquele mesmo que perseguiu as crianças, matou muitas crianças de 2 anos para baixo, ele reformou o próprio templo junto com o rei Zorobabel. E as pedras, segundo conta os historiadores, as pedras não tinham cimento, argila, que era do templo, para colar as pedras, e eram maiores demais as pedras, eram embutidas uma na outra, encaixavam-se uma na outra. Porque até então Jerusalém tinha muitos terremotos, existia terremotos muitas gerações passadas, e quando havia um tremor de terra no Oriente Médio, segundo os historiadores, fala que as pedras balançavam, mas não caía porque era encaixada. E quando Jesus ia passando próximo ali daquele templo, antes da destruição, ali no ano 33, 32 do primeiro século, dos seguidores de Yahushua de Nazaré, chamado aí em português Brasil cristãos, os cristãos, eles olhavam para o templo maravilhoso, o tabernáculo, o oráculo, as cortinas, as pedras. Até ali mesmo estava a fortaleza de Antônia. Isso é uma coisa muito profunda, a fortaleza de Antônia, que hoje eles chamam que foi o resto do templo que restou, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles olham e falam e conversam com Jesus no particular. Eles viram os discípulos, Pedro, Mateus, Bartolomeu, Marcos, João, os discípulos, os 12 apóstolos. É muito bonito, mestre, Rabi, esse templo. E aproximou-se dele os seus discípulos, e agora eles perguntam para Jesus de Nazaré. É a pergunta, ponto final.
para lhe mostrarem a estrutura do templo. Eles mostram para Jesus: olha Jesus, olha mestre, como esse templo é bonito, como esse templo é lindo. Mas Jesus de Nazaré, dentro dele, por ele ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o próprio Deus é vestido de carne e sangue, ele olha para aquele negócio físico, pedra física. Ele não está preocupado, meus irmãos, com o que é físico. Ele está preocupado com aquilo que é espiritual. E a resposta é na lata, no português Brasil. Ele sabia que o templo ali era obra da carne. Ali era obra da carne. Ali era algo religioso. Era o sagrado para eles. Ali eles entravam, o sumo sacerdote. Era coisa de religiosos. Era coisa da carne. A carne estava viva. Era coisa da alma, do homem. E a resposta no versículo 2, ele diz: olha o que Jesus disse. Falou com quem? Comigo? Com a igreja agora no século 21? Com os líderes religiosos? Não, meus irmãos. Ele deu resposta aos discípulos. Ele deu resposta ao templo de Salomão no Brás, aqui no Brás, na capital de São Paulo. Ele deu resposta à Igreja Assembleia de Deus do Belém, às catedrais que existem hoje? Não. Ele deu resposta aos discípulos. O que ele disse? Jesus, porém lhe disse: não vês tudo isto? Ponto de interrogação. Vocês estão vendo tudo isso aí, né, discípulos? Vocês estão vendo a beleza que é. Vocês estão vendo que isso aí já tem, muitos anos, gerações que Salomão e os judeus fizeram. Vocês estão vendo tudo isto. Mas eu digo em verdade, sem mentir para vocês, ele é a verdade, era a verdade. E ele dá resposta em verdade, eu digo a vocês, falo a vocês que não ficará aqui. Aonde? Aqui. Não é aqui no futuro, meus irmãos. Aqui, naquele momento que ele estava aqui na terra como um homem vivo, na sua vida, no tempo da sua carne, ele disse: aqui não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada, ou destruída, ou acabada. Então não tem como nós insistir, não tem como nós não. Mas os irmãos evangélicos, não tem como os irmãos insistir no futurismo. Que Jesus vai voltar ainda, que vai haver o terceiro templo. Não tem como insistir nisso, meus irmãos. Que vai haver o anticristo, que vai vir do Islã, vai vir de Israel. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Agora eles chegam em particular. Agora ele está no Monte das Oliveiras. Era um monte ali que estava em Jerusalém. E eles, com aquela resposta de Jesus de Nazaré, eles ficam preocupados. Eles não estão entendendo nada. Eles não estão nem entendendo que aquele que está do lado deles ali é o próprio Filho de Deus. Eles estão desesperados e eles chegam em particular e perguntam para Jesus de Nazaré e dizendo-lhe: quando serão estas coisas? Olha só, dizendo-lhe: quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Ponto de interrogação. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu vou ficar um pouquinho aqui nesse versículo de número 13. Eles estão preocupados, chegam no Monte das Oliveiras, no particular, Jesus de Nazaré, e pergunta a Jesus de Nazaré:
Que tempo vai acontecer isso? O que iria acontecer, Fernando? Está lá no versículo 1 e 2. Não ficaria o quê? Pedra sobre pedra, que seria o quê? Derrubada. Jesus estava falando para eles, vai ser derrubado. Vai ser destruído esse templo aí. Como diz os queridos irmãos mineiros, moço vai ser destruído. Meu vai ser destruído. Eles sentaram ali, no Monte das Oliveiras, no monte, e perguntaram, mas qual sinal é esse aí, mestre? Oxente, o senhor disse, mestre, que vai ser derrubado o templo. Não, eu estou falando de mim mesmo. Esse templo tão forte, fortaleza que nós temos em Jerusalém há muito tempo, desde Salomão. O senhor está dizendo agora que vai ser... Mas qual é o sinal, mestre, que vai haver para acontecer isso? É o sinal agora, no futuro, que ele está falando, que os evangélicos, os líderes, colocam medo, pegam o Apocalipse e faz medo no povo de Deus, na filha de Deus, usa o Apocalipse para trazer medo, que vai haver o fim do mundo, que o sol vai apagar, a lua vai perder seu brilho e as estrelas cairão do céu, e aparecerá no céu Jesus de Nazaré, aquele homem, com aquele cabelo branco, aquele monte de anjo, aquela coisa sobrenatural, aquele fenômeno. Era isso que Jesus estava falando para os discípulos? Vamos ver. Vamos para frente. Vamos para frente, meus queridos irmãos. Você vai entender o preterismo completo. As profecias já estão cumpridas. Versículo de número 4. Antes do versículo 4, essa palavra mundo tem que deixar explicado para os irmãos. Também tem que explicar aos irmãos o sinal que ele falou que haveria. Porque eles perguntam a Jesus de Nazaré, aos apóstolos, os discípulos, qual o sinal que vai acontecer isso? O que haverá na sua vinda e do fim do mundo? O fim do mundo. Primeiro ele fala em sinal, que tinha que haver um sinal. Eles perguntam para Jesus de Nazaré, Yahushua de Nazaré, e depois o final do mundo, interrogação. Final do mundo. Palavra mundo é o que? No grego tem as palavrinhas aí bem conhecidas. Uma é aion, A-I-O-N, aion. E a outra é, palavra no grego, é cosmo, continentes, territórios. E aion, territórios. Aion, territórios. Marca aí, aion.